Na Universidade Federal do Piauí, o processo de escolha do novo reitor foi interrompido por uma decisão cautelar da Justiça Federal. Havia uma consulta pública a ser feita foi feita, aliás, professores, estudantes e técnicos da Universidade Federal do Piauí, mas a Justiça achou que o processo de escolha não teria sido adequado. Hoje, o reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimatea Dantas, falou a respeito do caso e concede entrevista a nós ao vivo aqui ao Jornal do Piauí. Doutor Arimatea Dantas, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí, obrigado pela aceitar aqui o nosso convite. Gostaria de saber do senhor o que de fato incomodou a Justiça nesse processo remoto de escolha do novo reitor, que elegeu aí 3 nomes, né? Colocou um nome com o apoio do senhor na frente e outros 2 para formar uma lista tríplice. Boa tarde. Ok. Boa tarde, Welson. Boa tarde, telespectadoras da TV Cidade Verde. Prazer estar aqui com vocês. Sempre que convidado estarei, com certeza. Bom, na verdade, a Justiça não tomou nenhuma posição. Ela apenas está pedindo informações. Um processo que uma candidata entrou, uma petição, alegando algumas irregularidades, que na verdade não existem, e a Justiça encaminhou o pedido à universidade para se manifestar, fornecendo as informações e essas explicações. Eu tenho certeza que com as explicações que serão encaminhadas para a Justiça, nós iremos convencer o juiz de que não há nenhuma irregularidade, não houve nenhuma irregularidade nesse processo. Não sei se eu teria muito tempo, eu queria fazer um relato rápido aqui do que ocorreu. Pois não. Queríamos até entender que tipo de informações seriam esses exigidos pela Justiça. Então, como é que você dá o processo para a escolha de reitor? Na verdade, quem regulamenta esse processo é o decreto 1916, que regulamenta a Lei 9192. Nesse decreto diz que a escolha da lista tríplice, a elaboração da lista tríplice se dá em um colégio eleitoral e que a instituição pode ou não fazer uma consulta à comunidade. Então, a consulta não é algo obrigatório, é facultativo. Por exemplo, a Universidade Federal do Sergipe, aconteceu agora a elaboração da lista tríplice, não teve consulta. Mas nós fizemos a consulta, porque nós achamos importante a consulta, para a consulta mostrar para o colegiado qual é o desejo da comunidade, subsidiar o colegiado, né, mostrando o que a comunidade deseja. Então, essa consulta foi feita, né, com peso de 70% para o corpo docente, 15% para o corpo técnico e 15% para os estudantes, e tivemos 5 chapas inscritas e tivemos a chapa vencedora, que foi a chapa 3, professor André e professor Carlos Said. Essa chapa teria vencido mesmo se a proporção fosse paritária, mesmo que não fosse 70-30. Por que foi 70-30? Porque é o que manda a legislação. Quando, o próprio decreto fala isso, quando a consulta é organizada pelo Conselho Universitário, ela deve ter esse peso 70% para a classe docente. Então foi feito assim, até porque na primeira eleição que eu participei, em 2012, como fui eleito pela primeira vez, nós tínhamos colocado a decisão do Conselho para acontecer uma eleição paritária. E houve uma determinação judicial, a eleição já em andamento foi suspensa e o juiz mandou remarcar a data e mudar o peso proporcional para 70-30. Daí, então, nós passamos a obedecer essa decisão judicial, para que não houvesse nenhum problema. Então, foi feita a consulta com toda a segurança, usando o programa chamado Siga Eleição. 40 universidades federais usam o sistema SIG para administração e para as atividades acadêmicas. E todas essas nas quais ocorreu a eleição, usaram o Siga Eleição para o processo remoto. Todas fizeram isso. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi quem criou esse programa, o SIG, que é um conjunto de modos, um deles é o Siga Eleição. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não organiza eleição em nenhuma outra universidade. Nós temos um acordo de cooperação, como outra universidade tem, para o uso do sistema, mas quem utiliza o sistema é o nosso corpo técnico. Então foi dito que a princípio, nós tínhamos divulgado que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte queria organizar a eleição e depois mudamos. Não é isso. Nunca foi dito isso. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte cuida das atividades dela. E ela, com acordo de cooperação, repassa o sistema para outras universidades. Como eu falei, 40 universidades usam o SIG. E algumas delas fizeram eleição. Ontem, por exemplo, teve o FPB, que fez a eleição. Nós tivemos a eleição da UFESA, Federal Rural do Semiárido, também usando o SIG eleição. Tivemos a elaboração da lista tríplice e o presidente nomeou a terceira colocada. Mas é legal, porque o presidente pode nomear qualquer um dos 3 da lista tríplice. E a lista que o presidente usou para nomear a terceira colocada foi a lista tríplice decorrente da consulta feita pelo SIG Eleição. Porque lá na UFESA, o processo começou antes da revogação da MP 914, se não me engano, o número dela, que determinava que
eleição para reitor seria através de uma consulta à comunidade, não teria um colégio eleitoral. Essa medida caiu, voltamos à legislação anterior, que manda fazer a eleição pelo colegiado. Bom, então, nós fizemos a consulta e agora iríamos fazer ontem a eleição no colegiado. Para a eleição no colegiado, nós abrimos inscrições para candidatos. Qualquer professor do carreira do magistério superior, com título de doutor ou que estivesse no último nível, poderia se candidatar. Mas tivemos inscrições apenas dos mesmos candidatos que participaram da consulta. Então, a nossa lista tríplice não vai ter ninguém alheio à consulta. Eu acredito que o nosso conselho vai eleger, para compor a lista tríplice, os primeiros colocados na consulta. Não tenho dúvida disso. Embora o voto seja independente dos conselheiros. E os conselheiros votam em um nome só. Então, o voto é uninominal. Então, se a lei diz que o voto é uninominal, nós não podemos homologar uma lista tríplice. Temos que ter a votação. Por isso, teremos a votação no Conselho. Como eu falei, espero que acabe elaborando a mesma lista que resultante da consulta. Mas não há nenhum vínculo formal entre a consulta e a eleição no colegiado. Bom, como eu disse, uma candidata alegou irregularidades, que não houve nenhuma irregularidade, e o juiz pediu esclarecimento. Então, não houve nenhuma posição da Justiça achando que houve irregularidade, apenas pedindo esclarecimento. E, enquanto a gente da formação, suspendeu a sequência do processo de elaboração da lista tríplice. Mas, como eu disse, nós estamos passando as informações e esperamos que possamos convencer o juiz e tenhamos a eleição em breve. Para você ter uma ideia da segurança desse sistema, já foram feitas mais de 1.700 eleições nos anos de eleição. Não apenas para reitor, claro, para diretor de centro, para chefe de departamento, para coordenador de curso e outras universidades. E vários para reitor. A Federal do Sul e Sudeste do Pará, eu falei a UFES, a Federal do Pará, a Federal de Pernambuco, a Federal da Paraíba fez agora. Então, são muitas universidades que estão fazendo. E a nossa eleição, nós tivemos lá, no dia da eleição, 3 observadores externos, um da OAB, um do IFP e um da UESP. Tivemos os fiscais de chapa que presenciaram, participaram, acompanhando lá na nossa STI, de Tecnologia da Informação, acompanhando todo o processo. Apenas um fiscal não esteve lá. Exatamente esse fiscal que não esteve lá foi quem assinou o relatório técnico levantando suspeitas sobre o SIGA. Ele não tem conhecimento técnico do SIGA eleição, nem esteve presente e levantou suspeitas. Então, são suspeitas vagas, sem nenhuma fundamentação, que nós vamos comprovar claramente que não teve nenhuma irregularidade nesse processo de consulta à comunidade. E nós esperamos que possamos passar a reitoria para o candidato escolhido pela comunidade. Nós temos um prazo até 18 de setembro para encaminhar a lista, e o que eu percebo é que há uma movimentação para que essa elaboração da lista seja postergada, para que nós percamos o prazo. E aí, se a gente perder o prazo, o presidente poderá nomear um reitor pro tempore. Nós não temos receio nenhum de um reitor pro tempore, mas, por questão de princípio, nós gostaríamos de entregar a reitoria para alguém que fosse escolhido pela comunidade. Bom, magnífico, reitor. Ficou claro, então, que a consulta, ela não causa necessária escolha, né? Ou seja, a consulta é para saber o que é que pensa a comunidade acadêmica. Mas não necessariamente o primeiro colocado vai ser reitor, nem nada desse tipo. Essa é uma questão. E ficou claro também que a questão levantada foi em torno do sistema de digital, de fazer a escolha das eleições, que foi questionado lá nesse processo. Agora, qual é a situação real? Nós temos um prazo que o senhor falou que é preciso para escolher o reitor. Qual é a chance desse prazo ser perdido, que o senhor falou, e qual seria o rito seguido por, eventualmente, o presidente Jair Bolsonaro para indicar o futuro reitor da Universidade Federal do Piauí? Essa possibilidade existe ainda? Nós estamos respondendo hoje para a Justiça todos os questionamentos que foram feitos nesse processo. Nossa Procuradoria Jurídica, assim como a Assessoria Jurídica, estão elaborando as respostas, junto com a STI, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação, que tem todo o conhecimento técnico, respondendo os questionamentos feitos. E nós entendemos que vamos convencer o juiz a nos autorizar a realizar a eleição no colegiado eleitoral. Claro que nós vamos atender a decisão judicial, seja qual for, mas a nossa expectativa é que o juiz autorize a realização da consulta. Porque o que eu vejo nesse processo é apenas uma ação protelatória para poder fazer com que a escolha não aconteça. E como eu falei, se nós não enviarmos a lista até dia 18 de setembro, aí sim o presidente poderá nomear um reitor pro tempore, que pode ser qualquer um professor, inclusive pode não ser da UFP.
Mas, como eu disse, o que nós gostaríamos é que pudéssemos enviar essa lista e que o presidente escolhesse aquele que foi o escolhido pela comunidade. Então, encaminharemos hoje para a Justiça a resposta e vamos aguardar a resposta do juiz, né, o retorno da decisão judicial. E acataremos qualquer que seja a decisão. Tá, então, uma vez que a Justiça autorizar, depois dessa medida cautelar, autorizar a sequência do processo, o próximo passo seria a reunião do Conselho para definir a lista. Exatamente. E, como eu disse, eu acredito que a lista desse conselho será semelhante ao resultado da consulta. Aqui, na nossa universidade, os inscritos para a elaboração do legislativo são os mesmos que participaram da consulta. Aconteceu, por exemplo, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, não é o UFRJ, é a Unirio, Universidade Estadual Federal do Rio de Janeiro, a lista tríplice foi composta por pessoas que não participaram da consulta, porque não há vínculo. Então, poderia ser o primeiro colocado na lista tríplice, encaminhado para o presidente e que foi nomeado pelo presidente, não participou da consulta. Então, legalmente não há esse vínculo, mas aqui na UFP, esse vínculo acabou acontecendo porque os inscritos para o conselho são os mesmos inscritos que participaram da consulta. Uma última pergunta, reitor. O conselho é formado por membros da universidade, por estudantes, por técnicos. Isso. Se o conselho definir uma lista tríplice e o presidente disser, não quero essa lista, vou nomear outra pessoa, ele tem esse direito, presidente? Não. Vou ler aqui o artigo 1º do decreto 1916. O reitor e vice-reitor da universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, será nomeado pelo presidente da República, escolhido dentre os indicados na lista tríplice. Então, está na lei. E no decreto também. O decreto é apenas um detalhamento da lei. Então, isso é lei. Ele não pode escolher fora da lista. O que pode acontecer se a lista não chegar até lá, ou se ela chega lá e houver alguma contestação da lista, enquanto resolve a contestação, ele pode colocar um pró-tempore. Mas se a lista chega lá e for recebida, ele tem que escolher um dos três. Quero agradecer. Reitor da Universidade Federal do Piauí, magnífico reitor Arimatea Dantas, muito obrigado pela participação aqui do Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Tá aí, então, a Universidade Federal do Piauí está com seu processo de escolha de reitor parado. Evidentemente que o ideal é que a comunidade possa escolher, por uma questão de bom senso, né? Quem vai conviver ali com a gestão, a administração, o ideal é que seja. Mas, como disse o reitor Arimatea Dantas, não há vínculo entre essa escolha da comunidade e a lista que seguirá para o presidente. E vamos esperar para que logo, logo isso esteja solucionado para o bem da comunidade. Aliás, na Universidade Federal do Piauí, o nosso abraço a toda a comunidade acadêmica, de professores, né, corpo docente, discente, a turma que acompanha também o Jornal do Piauí.